Olá, seguidores. Nesse vídeo falar sobre a previsão para o CRE Alegre Pacaembu em RZAK11. Algumas previsões que eu fiz aqui há alguns meses atrás sobre esse devedor, umas previsões bem negativas que acabaram não se concretizando. Então eu vou comentar aqui se eu acho que eu realmente errei aqui nessa previsão ou se tem alguma coisa, outra coisa envolvida. E depois vou falar aqui um pouco sobre os fundamentos de RZAK11, mais especificamente sobre minha opinião sobre o fundo. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, a história é o seguinte: há alguns meses atrás compartilhei com vocês a situação do devedor Alega Pacaembu. É uma empresa que apresentava que era uma percentual até que elevado de RZK11, coisa de acho que mais de 6% do fundo. E que a empresa ela estava muito mal das pernas, tá? Muito mal das pernas mesmo. Ela não estava nem sequer pagando a conta de luz. Então, é uma situação ruim porque basicamente o Pacaembu é que um estádio que não tem um time de futebol, né? Tava muito subutilizado, pelo que andei estudando aqui sobre o caso, tá? O faturamento deixando bastante a desejar. Tem aqui um contrato de name rights com o Mercado Livre, um negócio que é um valor astronômico. No entanto, não sei se é R$ 1 bilhão ou uma coisa do tipo, mas é R$ 1 bilhão durante 30 anos. Eu não sei se é R$ 1 bilhão, tá? Mas mesmo aqui, ó, R$ 1 bilhão por 30 anos, ou seja, 360 meses. Olha que coisa de R$ 3 milhões por mês, alguma coisa assim do tipo, tá? Não lembro exatamente o valor, mas olhando a cifra, parece um valor enorme, mas quando você divide por um tempo gigantesco, esse valor é um pouco entrando aqui todos os meses. Com arrecadação, faturamento em outras linhas, deixando bastante a desejar, aqui a situação do fundo estava. Do fundo não, do devedor estava muito ruim. Então, o caso que estava muito feio, enquanto isso o gestor tava de bico calado, né, comentando nada. Então aqui como é de costume, gosto de fazer aqui no canal, quando tem gestor escondendo coisa, eu gosto de vir aqui revelar para o mercado, né? Pois bem, eu fiz isso, né? Comentei aqui com vocês sobre o devedor, tá mal das pernas. E aqui a solução que estava sendo encontrada para resolver esse CRI, esse aqui também é informação que eu obtive também a partir da mídia, da securitizadora, é que a intenção era fazer uma nova captação para pedalar a dívida. E aqui minha opinião na época foi o seguinte, eu pensei que seria muito difícil, pois quem vai querer emprestar mais dinheiro para uma empresa que não está pagando nem sequer a conta de luz? Ainda mais que a gente está falando aqui de um CRI na casa de centenas de milhões de reais. No entanto, para a minha surpresa, eles conseguiram, tá? Conseguiram fazer essa captação. Então aqui os coaches RZK11 têm que agradecer aqui quem estava por trás aqui dessa captação, não sei se foi XP ou Itaú, quem seja lá quem for, realmente fez aqui um belo trabalho de conseguir vender essa dívida do Pacaembu, tá? Com todo esse rolo. Fiquei me perguntar se quem comprou essa dívida tá ciente aqui da situação de faturamento do aqui da SPE. Ok? No entanto, eles não conseguiram fazer toda a captação, né? Tanto é que os devedores originais estavam tentando pedalar a dívida, tiveram que entrar aqui numa outra série da aqui da Live Pacaembu, de forma que aqui a posição foi reduzida em cerca de em 2 terços, né? A RZAK11 tem aqui uma exposição ainda de 2,25% do PL na Alega Pacaembu. Não conseguiu se livrar integralmente. Tivemos que pegar aqui uma parte da nova série também. Então, agora aqui respondendo a pergunta do vídeo. Eu errei aqui na minha previsão sobre esse caso. Então, pode ser que parcialmente, tá? Por que eu digo parcialmente? Porque a maioria das coisas que eu falo aqui com vocês é apontar um risco. Esse risco ele pode ou não se concretizar, tá? E aqui nós não podemos contar que toda vez que der um problema em algum ativo,
eles vão conseguir captar recursos com malucos aqui para refinanciar o devedor mal das pernas. Ok? Então, eu informo para vocês o risco para vocês investidores, dou a minha opinião sobre o nível de gravidade. E para mim, devedor que não paga nem a conta de luz é algo extremamente grave. Daí vocês tomam uma decisão sobre o que fazer, tá? E aqui até coloquei um exemplo para demonstrar para vocês essa questão de risco. Aqui, ó, coloquei aqui a inteligência artificial para gerar um caso aqui de ultrapassagem perigosa. Aqui um carro está passando uma carreta no alto de um morro sem saber o que está acontecendo, que vai estar vindo aqui na frente. Isso daqui é uma situação de risco. Esse motorista está querendo fazer ultrapassagem, ele não sabe, ele está fazendo aqui uma aposta de que não vem outro carro de lado de cá que vai poder acabar gerando um acidente. Então aqui, essa aqui é uma imagem que demonstra risco, não uma concretização de um risco, né? Então espero que tenha ficado claro aqui o que eu quero dizer quando eu menciono riscos de um fundo. Falar de um risco de um fundo não significa que estou cravando que esse risco vai se concretizar. Mas é claro que aqui eu vou dar a minha opinião sobre a probabilidade desse risco se acontecer ou não, tá? Inclusive, muita gente também pegou no meu pé aqui no caso do Fiagro da Risa, quando aqui, ó, no começo de janeiro também comecei a apontar que o fundo tinha várias operações com waiver de amortização, o que era um sinal de devedor em dificuldade financeira. Então aqui o fundo teve uma queda absurda, né? Chegou a cair aqui 10% aqui no dia, criou-se um pânico aqui no mercado. No entanto, recuperou rapidamente. E aqui muita gente ficou tirando sarro da minha cara, né? Falando, olha só, o problema foi resolvido. Mas não, né? Agora aqui no mês de junho, maio, começou a rolar aqui, rolar boato não, né? É fato aqui que a Unigel decretou um vencimento antecipado aqui do CRA, vários riscos. Enfim, essa aqui é história para outro vídeo, né? Ah, agora aqui complementando sobre RZK11. É que lembro vocês que esse comportamento do gestor de esconder problemas não é a primeira vez, tá? Lembro vocês do caso do CRIs da Starbucks barra Rock, aonde o gestor ele realmente escondeu aqui o problema durante vários e vários meses, o devedor aqui com uma alavancagem muito alta mesmo, e enquanto isso ficava de bico calado. É, aqui foi um caso que me pegou, tá? Eu ainda não era influenciador na época, não consegui prever isso aqui que iria acontecer, acabei tomando um prejuízo aqui com isso. Então, tenho em mente que eu tenho uma rixa aqui com a RZK11, tá? Por conta dessa falta de transparência do gestor, e aqui basicamente vi a mesma situação, estava caminhando para a mesma situação aqui na Suffolk, né? Do gestor escondendo os problemas. E detalhe, aqui a gente tem outro devedor também que começa a dar alguns sinais ruins. Aqui me refiro à incorporadora IU. Aqui eu tenho o CR IU. Aqui, aqui ó, o projeto será desenvolvido pela IU, Calas, Paladin e Moema. Mas se vocês forem pesquisar aí sobre essa incorporadora IU, em específico aqui esse projeto Moema, vocês vão encontrar algumas coisas meio esquisitas, tá? Parece que a incorporadora está tendo alguns problemas de liquidez. Tem muito incorporadora mal das pernas em meio a essa Selic muito elevada. Aqui, mais uma vez, não estou falando que vai ser um caso de inadimplência aqui em RZK11, mas é um caso que merecia um pouco mais de atenção, mas que o gestor fica de bico calado. Ok? Agora aqui dando minha opinião sobre RZK11. Olha, apesar desses pontos que mostrei para vocês sobre a postura do gestor, aqui eu tenho que reconhecer que o fundo vem remunerando bem, né? A remuneração aqui é positiva, vai 1,31% ao mês, então aqui um bom histórico
de rendimentos, mas aqui o que você não pode fazer é achar que está levando um fundo de altíssima qualidade para a sua carteira. Para mim, RZK11 é um fundo high yield que remunera bem, mas que a gestão aqui de baixa qualidade, tá? Que o nível de transparência é muito baixo, um problema que não é de hoje aqui para a Risa. Então, tenham ciência disso daqui, tá? Fique à vontade aqui para comprar, realmente paga muito bem, não vou negar isso, mas não fica pensando que você está levando aqui para sua carteira um ativo de qualidade muito elevada. Ok, com relação aqui ao momento atual do fundo, que no que estou gravando tá a R$ 84, então até que tá conseguindo segurar bem, né? Aqui o desconto patrimonial, desconto de 5%, é um desconto muito elevado assim não. Ok, aqui o guidance pelos próximos meses, guidance, cadê o guidance? Então aqui estão projetando R$ 1 a 1,10 aqui para junho e julho. Ok, acho que tem condições de manter esse valor sim, tá? Mas provável que fique aqui na banda de cima por conta da inflação mais elevada. Então, isso aqui que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!